E aí, pessoal, bom dia! Segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa Jovens com Deus, segunda-feira, 24 de novembro. E hoje eu quero começar o dia falando com vocês, como é o mês do meu aniversário. Venho aqui contar uma história para vocês. Uma história que tem tudo a ver com festa de aniversário e bolo de aniversário. Afinal de contas, quem não gosta de uma boa festa e comemorar seu aniversário? Eu já fico super feliz e animada quando novembro chega por conta do meu aniversário. Então, bom dia, Ricardinho que está aí no Caçamaço Imports, Adriana, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. E aí a gente vai começar o dia falando de festa, especialmente sobre bolo de aniversário. E aí eu tenho uma história para contar para vocês. Bom, tinha um homem que fez o aniversário de 50 anos. Eu preciso que vocês acompanhem bem direitinho, imaginando, porque pode ser o que acontece na tua casa aí, na tua festa, os perrengues que a gente passa em festa de aniversário. O homem ia fazer 50 anos de idade. E aí era um homem muito querido da igreja, muito querido no trabalho. O cara que tinha muitas relações políticas, um cara bem envolvido na política também, querido pela cidade dele toda. Cidade pequena, tipo São José do Vale do Rio Preto, uma cidade pequena que todo mundo se conhece. Então, ele quis, como ele era muito querido, ele fez uma festa bem grande e chamou todo mundo que ele gostava. Chamou a primeira professora lá da escola, da infância, que estava lá ainda, chamou a primeira professora, chamou o patrão do primeiro emprego, chamou todo mundo para participar daquela festa bem grande que ele queria fazer de 50 anos. Bom dia, Fábio! E aí ele reuniu todo mundo, separou um lugar enorme, fez uma reserva, chamou o buffet, tudo muito bem preparado. Chamou a família dele toda, tava lá a mãe, o pai, o sogro, sogra, a esposa, chamou todo mundo. Tava o prefeito, tava os vereadores, chamou todo mundo. E aí o dono da empresa que ele trabalhava, o dono da empresa, o gerente, os seus subordinados, os funcionários que trabalhavam para ele, chamou todo mundo. E aí veio todo mundo muito feliz, todo mundo comemorando. Veio a fatídica hora de partir o bolo. Essa é a hora mais difícil, porque para quem que você vai dar o primeiro pedaço? Para quem vai a primeira fatia do bendito do bolo? O cara ficou numa sinuca de bico danada, porque tava a família, tava mãe, pai, sogro, sogra, esposa, prefeito, vereadores, presidente da empresa, gerente dele, tava lá também o pessoal, os amigos da igreja, a professora do primeiro ano lá do fundamental, a primeira professora que ele teve, aquela senhorinha. E aí eu sei, não vou falar para quem que ele deu o primeiro bolo, mas não foi para a esposa dele, nem para os filhos. E aí a esposa ficou muito triste, ficou muito magoada, muito chateada. E aí ele falou: meu amor, pelo amor de Deus, mas olha só a situação que eu fiquei. Tem todo o bolo, olha só, foi só aquele primeiro pedaço. Todo o resto do bolo eu posso dar pra você, não precisa ficar chateada. Eu compro outro bolo só pra você, a gente dá um jeito, mas não fica chateada, porque eu não te dei o primeiro pedaço do bolo. Olha só, o bolo tá lá enorme, a festa era gigante, então o bolo era enorme. Não precisa ficar chateado porque eu não te dei o primeiro pedaço. Olha só o tanto de bolo que tem lá. Nem os filhos ficaram tão chateados assim. E tá a mulher super chateada. E sabe o que ela falou? Ela: amor, não tem a ver com um pedaço do bolo, com a primeira fatia. Não tem a ver com esse bolo físico. Mas tem a ver com quem a gente dá o primeiro pedaço do bolo da nossa vida, para quem a gente honra de verdade. E verdadeiramente, essa história não tem a ver com bolo de festa de aniversário, mas tem a ver com o bolo da nossa vida. Jesus Cristo, hoje já são 6h38 da manhã de segunda-feira. Ele te dá um bolo de aniversário todo dia. E ele quer comemorar contigo, quer comemorar comigo também. O bolo da nossa vida. E aí a gente começa o dia de uma forma destrambelhada, e talvez a gente já pegou o celular, já mexeu num monte de coisa, já ficou chateado com alguém, e a gente não tira a primeira parte, a primeira fatia do bolo da nossa vida, a gente pode não estar entregando para quem é o dono da festa, para quem pode nos dar a vida.
Então, nesse dia de hoje, eu venho aqui te perguntar, já fico feliz, porque 6h38 a gente tá junto, mas eu não sei a hora que você acordou. Eu acordei às 5, para poder vir rezar um pouco, agradecer ao Senhor e entregar o meu dia. E eu te convido a fazer o mesmo com a tua vida também, para que o primeiro pedaço da tua vida, o primeiro bolo, a primeira fatia, seja do Senhor. Não adianta depois, bom dia, Lucas, não adianta depois falar para Jesus, mas olha só, a gente tem o dia inteiro, olha só, o dia tem 24 horas, já passou mais de 6 horas e meia, mas a gente tem as 24 horas do dia aí pra gente ficar junto, pro Senhor falar comigo. E ele fala, não, mas eu queria apenas a primeira fatia. E quando a gente entrega a primeira fatia do bolo da nossa vida para o Senhor, com certeza o nosso dia vai ser muito mais feliz, o nosso dia vai fluir muito melhor. Bom dia, Polly. O nosso dia de fato vai fluir, mas que a primeira fatia do teu dia seja do Senhor. E aqui, hoje o Evangelho é de Lucas, mas a gente vai começar aqui refletindo um pouco de Mateus. Vamos lá para Mateus 6, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não dá para ficar mais em cima do muro, pessoal. O Senhor nos chama a entregar a nossa vida a Ele, a entregar a primeira fatia do bolo para Ele e deixar Ele conduzir a nossa vida, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Então, nesse dia, eu te convido a refletir, a olhar para a tua vida e ver como você tem conduzido, quem de fato tem sido o Senhor da tua vida. Ou você tem ocupado, ontem foi a festa de Cristo Rei, e aí a gente refletia sobre Jesus na cruz. Nós temos um Cristo, nós temos um Rei, que é o rei crucificado. Não é um rei cheio de roupas majestosas, como a gente vê aí, um rei com coroa, com uma coroa linda de ouro, esse com um reinado, com um exército gigante. Esse não é o nosso rei. O nosso rei está aqui. O nosso rei está crucificado numa cruz. Ele é o nosso rei, porque ele não deu um exército, ele não nos deu um trono majestoso. O que ele deu para cada um de nós, ele não deu o governo de nações, o que deu para a gente foi a sua morte, deu a sua vida na cruz por nós. E hoje o que o Senhor nos chama é dar a primeira fatia do bolo da nossa vida. Entregar a nossa vida a Ele para que Ele conduza. E a gente começa a fazer isso desde a hora que a gente acorda. É uma responsabilidade nossa, porque me parece muito injusto com quem deu a vida por nós, para nos dar a salvação, nós que estávamos fadados a uma vida de pecado, o pecado, o inimigo, o demônio que tudo parece que nos dá, da beleza, das coisas boas, das coisas prazerosas, e depois nos tira com uma pressão e nos deixa arrasados lá no chão, e parece que todo pecado começa muito bom, muito bonito, e depois ele vem e nos tira com uma força avassalador e nos deixa no chão. E o que o Senhor vem nos dar, vem nos chamar, é uma vida de amor, de misericórdia, buscando Ele acima de todas as coisas. É o que o Evangelho vai nos dizer aqui hoje. Como uma viúva que não tinha nada, e o pouquinho que ela tinha foi o que ela deu para o Senhor, e aquela oferta dela foi tão grande porque foi de coração, foi tudo que ela tinha, ela deu para o Senhor. Como a primeira fatia do bolo. A gente começa entregando tudo que a gente tem de mais valioso para o Senhor, e que o Senhor conduza os nossos passos. Que ele podia, como rei, ter descido dessa cruz, não vou mais escutar tantas injúrias, eu não quero isso para mim. Não, o Senhor continuou pregado na cruz até o último momento, até o último suspiro. Foi lá, foi levado para o sepulcro, ficou 3 dias, desceu à mansão dos mortos, ficou 3 dias até ressuscitar. E o nosso Deus é um Deus que ressuscitou e que está aqui até hoje para que nós possamos relembrar sempre do seu amor naquela cruz e para nos dar a vida eterna. Porque o que Ele quer é estar contigo hoje, aqui no teu coração, viver contigo para preparar a nossa mansão eterna, que é a casa que nos espera no céu.
Então tenha certeza que você é muito amado, muito amada, porque Jesus Cristo morreu por você naquela cruz. E tudo que Ele pede é o teu amor, é o teu tempo, é a tua entrega, é a reconciliação com os teus irmãos, é que você reconheça seus pecados, que peça perdão a Ele pelos teus pecados e que viva de acordo com o que Ele pediu, acordo com o que Ele deixou, os seus mandamentos, que Ele resumiu em 2 no final para facilitar a nossa vida. Amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E hoje a gente reflete muito o que é esse amar a Deus sobre todas as coisas, o que tem sido isso na tua vida. E assim vamos ao evangelho de hoje, que é a oferta da viúva, em Lucas 21, do 1 ao 4. Bem pequeno, mas que fala muito ao nosso coração. Bom dia, Samuel, seja muito bem-vindo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Oferta da viúva. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva, pobrezinha, deitar 2 pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobrara. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. Amém. Bom dia, Nélio. Bom dia, doutor, lá do Espírito Santo acompanhando a gente. Seja muito bem-vindo, Nélio. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, todos estavam lá dentro do templo e Jesus, observando aquilo tudo, olhou para os discípulos dele e falou: olha, aquele pessoal lá, que são os ricos, eles estão deitando suas ofertas, colocando as suas ofertas no templo, colocando suas moedas, deitando elas no cofre do templo em grande quantidade. Mas aí ele viu também, e quis mostrar para os apóstolos dele, viu também uma viúva pobrezinha. E a viúva estava fadada, se ela não tem filhos, ela está fadada a morrer, porque ela não vai poder trabalhar, ela não tem quem a sustente se ela não tiver um filho, e ela acaba morrendo. E aí, bom dia, Everton, Deus te abençoe, bom dia. E aí ela estava fadada a morrer, a perecer, se ela não tinha uma reserva e ela não tivesse quem a sustentasse. E aí, aquela viúva, ela só tinha 2 pequeninas moedas. E aí tinha aqueles ricos que colocavam, imagina o barulhão que aquilo fazia no cofre, faziam questão de mostrar como que eles colocavam dinheiro lá no cofre. E vem a viúva, que estava fadada já a morrer, a perecer, só sem mais recursos. E aí ele fala que apenas que ela deu tudo o que ela tinha com as suas 2 pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva pôs mais do que todos os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobrara. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. E aí o Senhor vem falar também da confiança, do quanto nós precisamos confiar na providência de Deus. Ela tinha só aquelas 2 moedinhas, ela não sabia mais de que ela ia viver. Mas ela deu tudo que ela tinha de mais precioso, de mais valioso, era o sustento dela. Ela deu para o Senhor. E hoje, a gente não precisa pensar nas nossas moedinhas, na nossa oferta da igreja, mas a gente pode pensar também na oferta do nosso tempo para o Senhor. O quanto que nós temos tirado, principalmente nós jovens que ficamos tanto tempo aqui em redes sociais, o nosso tempo, a nossa vida passando, e quanto que a gente não para. Imagina se o tempo que a gente fica no WhatsApp, fica com o celular na mão, a gente ficasse com a Bíblia na mão. Quanto que seria mais produtivo, mais ia render muito mais o nosso dia. Imagina, a gente sai com o celular para todo lado. Imagina se a gente saísse com a Bíblia para todos os lados. Imagina se a gente começasse a fazer o exercício de travar isso aí. Dá pra gente travar direto no celular. Tem aplicativos para isso também que bloqueiam a tela depois que a gente passa de um tempo. Faça o exercício aí de ver quantas horas você tem passado em tela, aí no teu celular com tela aberta.
em que você tem passado o teu tempo na televisão, no Netflix ou no YouTube, perdendo o teu tempo. Ou as músicas, quais músicas você tem escutado, que as músicas... É bem simples, né? Não tem muita... A matemática não é difícil. Se não é um louvor a Deus, é um louvor ao demônio. Isso aí não tem... A regra é essa. Se a tua boca não está sendo usada para louvar a Deus, ela está sendo usada para louvar ao demônio. Se a tua boca não fala de bênçãos, ela fala de maldições. Porque o Senhor falou, a gente acabou de ler aqui em Mateus, para quem está chegando agora, se não pegou, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não dá para passar o dia ouvindo um monte de besteira, ouvindo um monte de música que não fala do Senhor e falar que ama o Senhor e que louva o Senhor. Que a tua boca sirva para proclamar bênçãos, para louvar a Deus. Que a tua lista do lado do Spotify seja uma lista que proclame e que louve a Deus, porque não dá para louvar a 2 senhores. Como a bebida também, a gente sabe que ela abre tantas portas para o demônio entrar. Se não abrir a porta, abre a brecha, dá a brecha para o demônio entrar e fazer uma ruaça na tua vida. Porque ele fala, e a gente precisa ficar esperto também, Jesus nos fala que depois, está em Mateus 12, só aproveitando aqui, Mateus 12, que quando um demônio, Mateus 12, 43, quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos à procura de repouso que não acha. Diz ele então, voltarei para a casa de onde saí, e voltando encontra vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, que o Senhor possa, assim, estar conduzindo a nossa vida, o nosso coração, desde a primeira fatia do bolo, que é desde o primeiro momento do nosso dia, que a gente possa, assim, ter forças para que, como ele falou que não dá para servir a 2 senhores, e a gente vê aqui, se a gente der uma brecha, talvez esse demônio, esse espírito impuro, essa vida desregrada que você tinha, e você se libertou, mas você precisa viver em vigília, porque o Senhor fala aqui que esse espírito imundo, ele sai, ele não vê para onde ir, e ele pode voltar com mais 7, e o estado desse homem é pior do que o anterior. Então a gente precisa estar em vigília constante, e o que a tua boca... Então, e principalmente as coisas vêm pelos sentidos mesmo, o que você escuta, o que você vê, o que a gente fala, o que a gente coloca no nosso coração, até porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então isso vai entrando pelos nossos sentidos mesmo. Então, por favor, nessa semana, vamos começar a nos observar. E o que dá para excluir da tua vida, por favor, exclua, faça esse exercício. E que o Divino Espírito Santo possa estar iluminando a tua vida, para que, como aquela senhora, aquela pobre viúva, que ela deu tudo que ela tinha de mais importante, que ela deu, que era o sustento dela. A partir daquele momento ela não sabia como ia ser, mas ela ofertou tudo que ela tinha para o Senhor. Que você também faça essa faxina na tua vida e entregue a tua vida de verdade para o Senhor. E para isso que o Espírito Santo te conduza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, a você e a sua família. E amanhã estaremos juntos com a graça de Deus, 6:30 da manhã. Que Deus te abençoe e faça esse compromisso contigo e com o Senhor hoje. Faça essa faxina na tua vida para entregar a Ele o que há de mais importante, que é o teu amor, a tua vida, o teu compromisso e a tua fidelidade a Ele.
Um beijo pra vocês e até amanhã, se Deus quiser.